aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Estudos Bíblicos com a professora Dani. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, né? Dentro do bloco literário Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, né? Evangelho de Lucas, ele foi escrito junto com Atos, tá? Então, a peculiaridade do Evangelho. Quando ele foi redigido, quando ele foi escrito, era o bloco Lucas-Atos. Não era separado igual a gente vê hoje, né? Porque hoje a gente tem Atos, o livro de Atos, que é um livro do Novo Testamento, depois do Evangelho de João. Mas não era assim, era tudo junto. Então, primeira dica para entender melhor o Evangelho de Lucas: leia Lucas, Atos. Quando você for ler o Evangelho de Lucas, leia, né? Começa lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, aí você pula o Evangelho de João e vai ler Atos, para você entender toda a mensagem, percebe? Porque aqui começa, né? O Evangelho, ele começa falando, relatando sobre o nascimento de João Batista, e nós vamos dar esse destaque, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre Lucas capítulo 1, sobre essa coisa maravilhosa que acontece aqui já, sabe? Abrindo o Evangelho, e termina com Atos, né? Então, para a gente entender melhor, ok? Os outros evangelhos canônicos, quer dizer, que estão na nossa Bíblia, eles não são assim, né? Então você lê o Evangelho tal, lê o Evangelho de Marcos tal, Mateus tal. Agora, quando você chega em Lucas, o legal é ler Lucas e Atos junto para você entender tudo. Por que separou, Daniele? Porque depois, né, na organização, na formatação, enfim, a igreja, ela separou esses livros. Mas para a gente entender melhor, a gente precisa ler junto, ok? Nosso destaque do Evangelho de Lucas, né? A gente tem feito isso com cada um dos evangelhos que a gente tem apresentado de forma muito peculiar ou específica. Lembra que nós falamos, né, no nosso último vídeo sobre a questão da pureza e da impureza? Pureza e impureza organizava a sociedade então. Ela subdividia, né? Não só isso, mas também de forma muito pontual, quem era puro, quem era impuro. Então nós temos algumas questões culturais aí, tá? E aí, Evangelho de Lucas é muito legal, porque ele já começa falando não de Jesus, mas ele começa falando sobre aquele que ia anunciar sobre Jesus, né? Aquele que preparou o caminho, como diz o texto bíblico, sobre João Batista. E ao falar, e para falar de João Batista, Lucas fala sobre a família, sobre os pais de João Batista. E olha que legal, capítulo 1, versos 5 a 7. Nós vamos pegar esse pedacinho, que a gente vai ler o versículo 5, 6 e 7. Tá escrito assim, ó. Tô usando o Almeida da Revista Atualizada, tá? Aqui uma versão. Se você não viu esse vídeo ainda, pegue lá no comecinho para você entender o que a gente tá falando, tá bom? Então, versos 5 a 7 tá assim, ó. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Quer dizer, já de início, já está falando que o pai de João Batista era um sacerdote, quer dizer, ele era puro, a indicação de puro, e a sua mãe, a Isabel, ela das filhas de Arão. Opa, então também é de uma descendência pura. Então, puro com puro, eram puríssimos, puríssimos. Observe isso, preste atenção nisso, que isso é muito importante, tá? Uma coisa que eu preciso fazer um destaque é assim: nada no texto bíblico está à toa por acaso. Há um motivo de uma informação estar aqui. E aí a gente precisa correr atrás do que isso pode significar. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O verso 5 e o verso 6 está falando da pureza, do alto índice de pureza, nível de pureza, de Zacarias e de Isabel.
E no verso 7, olha só o que fala. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. A informação do verso 7 está falando que, apesar deles serem puros, irrepreensíveis, vivendo conforme os preceitos, sobre o que devia, buscando sempre viver de acordo com a palavra, ela era estéril. O que significa isso? Havia uma vergonha, uma impureza sobre a vida de Isabel, que era a esterilidade, A mulher estéril era vista como impura. Então veja bem, um casal que zelava pela lei, pelos preceitos, pela palavra, que tinha um alto índice de pureza, tinha uma marca de impureza, que era a esterilidade da sua mulher. E aí Lucas ele começa o seu evangelho falando sobre isso. O que isso chama a minha atenção e eu quero partilhar com você? Que o livro de Lucas ele já abre para as variadas possibilidades quando se está em Deus e para os milagres que acontecem, Por quê? O texto indica que Isabel era estéril, não podia ter filhos. 2, os dois eram avançados em idade. O que significa isso? Eles já eram idosos, Era quase que impossível ela ter um filho. Mas Deus vem e faz o milagre, resgata a honra de Isabel, Isabel, que poderia se sentir uma mulher impura, diminuída, ao dar à luz em meio, nessa cultura, nessa sociedade onde isso é tão pontual, ela é abençoada, ela recebe o milagre, a família é abençoada. Isso é muito legal, porque a gente pode entender isso também assim, um milagre. João Batista, ele já nasce a partir de um milagre de Deus. Ele vai falar sobre o milagre maior, que era o próprio Jesus, mas ele também nasce de um milagre através da ação de Deus na vida dos seus pais e quebra. Lucas já vem também chegando, como os outros evangelistas, falando sobre, esse é o meu entender, sobre a quebra entre pureza e impureza. Em Deus, em Jesus, não há mais essa questão de puros e impuros. Todos e todas são. Isso é muito legal. Me parece que essa já é a primeira mensagem que Lucas, no início aí, no capítulo 1 do seu evangelho, ele já está dizendo para nós, ok? Gente, tchau, dê aí o seu like, deixa o seu comentário. O que você achou, o que você não achou. Se você gostou desse vídeo, partilhe com alguém. Nós nos encontramos na próxima semana, tá certo? Tchau, fique com Deus.